Bom, 7h05, vamos então começar o nosso encontro de hoje. Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está iniciando o nosso terceiro encontro com a Helenice. Helenice, eu já vou passar a palavra rapidinho para você, por favor, e eu vou agora tomar conta aqui da sala de espera. Beleza. Bom, então eu não sei, né, bem ao certo quem está aí, e no nosso último encontro, né, nessa série, a gente deixou uma pergunta, né, em relação ao que a gente viu, é, qual era a imagem que cada um tinha, ou qual a vivência, a experiência com relação à questão do suicídio, né, em razão desse dessa força, dessa que não nascida em mim, né? Então, que vai embora e a gente acaba tirando a vida, né? E aí a gente viu como isso ficou emocionalmente para as pessoas. E no final, né, como a gente tem um caminho de transformar isso socialmente, né, eu deixei uma pergunta para vocês que era: qual é a contribuição, o que calou em mim nessa vivência, nessa experiência, seja ouvindo ou seja mesmo tendo eu dito, né, no sentido de eu ouvir e ao mesmo tempo eu tentar fortalecer esse não nascido em mim, né? Essa força que não conseguiu se expressar, né? Então, não é a força só de quem se matou, né? Isso, o suicídio, quem precisou e cometer essa força do suicídio é uma força que não conseguiu vir a ser, né? Esse si mesmo não conseguiu vir a ser. E o que a gente trabalhou já no primeira vez foi como isso impacta, né, sobre o meu ser, quando eu vivencio, experiencio alguém próximo, uma situação, ou na minha comunidade, ou no enlutamento por alguém da minha família, né? Então a gente viu que várias palavras, vários conceitos vieram, né? Chegaram até nós, né? E a partir desses conceitos, a gente viu o que é que precisava afrouxar, ou seja, discriminar nesses conceitos, que por trás desses conceitos está, em essência, o calor não expresso, né? Então, às vezes, o cometer o suicídio, a experiência de nós vivenciarmos o suicídio no mundo externo, acaba calando o nosso mundo interno pelo impacto, né? E quando faz isso que eu estou sentindo é o que nós temos que pôr para fora, vivenciar, seja a impotência, seja a falta de liberdade, seja o querer saber por quê. E aí eu falei que esse não diz respeito a nós, né? Isso, nós não temos que saber o porquê da pessoa, nós temos que entender na natureza humana o que não está sendo disponibilizado para a vida, que de repente faz um ser, né, acabar optando por essa atitude, né? Então, nós não temos que saber o porquê dele, nós temos que saber o que isso tem a ver com o homem, com o humano, né? Então, esse ato que esse indivíduo cometeu é um ato que é contra a vida, né? Porque é um momento de. Não é o motivo que interessa para nós. O que interessa para nós é nós aqui, né, termos essa possibilidade de elucubrar, e não só elucubrar, mas levar a uma percepção, né, não ficar na elucubração, mas levar a uma percepção, uma compreensão do que pode estar por trás, que emerge numa atitude de um indivíduo contra si mesmo, né? E isso, nós falamos do suicídio, né? Que é algo concreto, objetivo que está ali, né? Mas a gente também sabe que em vários momentos da vida nós nos coartamos, né? Nós nos castramos de um posicionamento, nós nos castramos de dizer como eu estou me percebendo, né? Nós nos castramos. Isso é um suicídio desse ser que não veio a ser, né? Então, por isso eu peguei o impacto que cada um percebeu diante disso, porque a gente cala
e cala isso dentro de nós, né? Então, e esse dentro de nós é exatamente nessa alma que é o espaço onde a gente pode transformar e melhorar o ser humano hoje, né? Esse homem humanamente presente, corporificado, né? Já que num ato de suicídio eu perco o meu corpo, né? Eu perco a minha natureza corpórea. Então, o que é que nós estamos castrando, nós estamos contendo, nós estamos matando, né? Em nós mesmos, entende? Com gestos que acumulando, 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 num jovem, que é muito mais fácil, né? Ou mesmo num adulto, isso acaba culminando com uma falta de sentido interno. E aí o que ele pode fazer de mais digno para ele é ir embora, entende? Porque ele não conseguiu ser visto, né? Ele não conseguiu ser significado. Então, ontem a gente, na primeira, a gente viu esses conceitos, essas palavras, né? E na vez passada a gente vivenciou, pegou vivências de pessoas diante desse ato, né? E cada uma trouxe como isso ficou para si, e nós pudemos acolher isso e entender, né, o que a gente pode agora trabalhar a partir disso. E aí, por isso que eu pedi para vocês de tarefa, tentem trazer em palavras, né, qual é a contribuição a partir do que eu ouvi, ou a partir do que eu falei, né, que eu posso colaborar, contribuir para isso que, por exemplo, né, ficou para mim a palavra impotência. Diante da impotência, na situação que eu ouvi a pessoa contar, ou que eu mesmo contei, né, eu percebo o que na impotência eu preciso, como essa impotência pode deixar de estar impotente, né? Como que eu posso liberar esse poder, né, que está impotente, né, essa força. Então, a gente vai nesse caminho hoje. Hoje a gente tem que trazer, tentar fazer trazer uma imagem, né, de como está isso, né, não trabalhado, né? Que isso está em várias pessoas aí fora, e eu falei para vocês, tudo que a gente não põe para fora em verbo, em palavra, o homem se faz carne na medida em que ele fala, né? Senão ele não é o homem, né? Ele ainda está só uma sensação, só uma emoção. E aí a gente trouxe para fora a emoção. Agora o que a gente faz com isso, né? Então, isso que é o nosso objetivo, mas sem julgamento, né? Eu quero que vocês me tragam qual é a contribuição a partir, então, do que vocês já tinham dito, que depois, na vez passada, passaram por uma rodada de trazer experiências reais, né? E vivências, não foi só experiência, porque não foi só uma coisa externa, né? Um comportamento exterior, foi uma vivência interna de quem passou junto com as pessoas isso. E como eu posso fortalecer-me ou fortalecer esse gesto, né, que não foi expresso, entende? Que ficou sentido, né? E eu quero saber qual foi as respostas que vocês estão podendo me trazer a partir do tema, né? A partir do tema de como eu encontro o inato, né? E aí a gente, né, nesse sentido. Partindo do princípio de que o inato é o calor que tem dentro de mim, tá? E que a gente, na antroposofia, chama isso de verdadeiro eu, né? Então, é o primeiro eu, o eu da individualidade, né? Então, como que eu posso abrir isso, né? Quem vai trazer, pode trazer.
Tem alguém que quer trazer, ou que quer que esclareça, né, essa força sacrificada, né, que está em detrimento de eu não expressar, né, o meu ser enquanto né, um ser verbal, um ser em pé, né, como a gente vê no suicídio, que essas duas funções humanas, elas caem sobre a terra, né? Então, ou seja, o sacrifício continua, né? Essa força sacrificada, ela continua ali porque não foi encontrada. E somos nós na sociedade, nós pais, nós professores, nós amigos, né? Que às vezes esquecemos de olhar para essa força, né? E não só em mim, né? Mas se não numa posição empática, numa posição de estar disposta em ação para o outro ser, né? E não ver até o desespero às vezes, né? Porque isso é visível, gente. Né? A experiência é bem clara que a gente vê isso no ser que tem essa predisposição, né? De atentar contra si mesmo, né? Surge dor, alguém percebe, né, dor diante dessa vivência? Não, Catarina. Eu falo diante da vivência da semana anterior, diante da experiência que as pessoas trouxeram, o que te tocou, né? O que você levou, né, para estar durante a semana nessa reflexão, nessa percepção que há preso, né? Ou que há não expresso, né? Ou que você percebe, entende, dessa vivência que fecha em você um sentimento. Então é a partir de você, não é de quem vivenciou só, tá? Ah, sorry, eu não lembrei que você não estava na semana passada. Tranquilamente, tá? Isabel Isabel, levantou a mão. é, Eu não sei se eu estou entendendo bem o que você está colocando, mas à medida que você foi falando agora, eu comecei a me lembrar de pessoas que eu conheci que cometeram suicídio. E pessoas, eu conheço uma que tentou, mas ela se arrependeu no meio do processo e pediu socorro. E ela foi socorrida porque ela estava na casa dos pais e ela tinha tomado veneno. E essa eu só soube depois do que tinha acontecido. E a gente conversou, mas ela nunca realmente abriu para a gente conversar mais profundamente. Mas eu acompanhei muito de perto uma amiga minha, pessoal, adulta, com mais de 50 anos. Eu estive junto ao longo do desespero, muitas vezes nós conversamos, e muitas vezes acho que foi muito bom conversar, mas ela, enfim, conseguiu fazer o ato terrível, terrível mesmo, porque ela jogou álcool e botou fogo. E se queimou. Foi queimada, socorrida pelo marido na hora que conseguiu apagar esse fogo, mas a queimadura foi muito, muito profunda e depois de 3 dias ela faleceu. Ela não conseguia falar mais, mas teve uma pessoa que conseguiu falar com ela
que foi um sacerdote, e eu estive no hospital, a pessoa que o marido também se queimou, também teve que ser tratado, e o meu sentimento era impotência ainda, porque já havia acontecido. Às vezes anteriores que a gente conseguiu conversar, eu não tinha impotência, eu saía como estava junto com ela, carregando junto o desespero. Nessa hora eu não estava junto, eu não pude fazer nada Tá, para ela. então, Isabel, é essa impotência, né? Então vamos pensar o que que essa impotência leva, né? Quando você fala, eu, né, fiquei me sentindo impotente, né? Porque não consegui falar com ela, né? Já que tinha falado. Então, assim, o que que essa impotência leva de força? O que que essa impotência leva de impressão? Impotência diante do quê? É, Impotência para quê? Entende? a impotência diante do que já aconteceu, Do acontecido. Então, do acontecido. do A partir acontecido. daí, o que eu fiz, eu, eu falei com ela, mas eu não Uhum, tive esse retorno físico. E eu uhum, entrei em profunda oração. uhum. E essa oração eu levei comigo ao longo dos 3 dias que ela estava no hospital. Além disso, no velório, no enterro e além. E Isso. ainda hoje eu levo isso. Mas é como se eu confio que isso é um ato, mas eu nunca vou ter, ou vou ter certeza só quando eu atravessar o portal até onde isso foi. Isso. Então a gente tem que pensar assim: a impotência é o primeiro ato, é a primeira, Hum, o primeiro sentimento que nós temos diante desse ato. hum. Né? Se você colocar lá dentro da pesquisa que a gente tem na matéria médica, a primeira sensação, o primeiro sentimento que uma pessoa da família tem é de impotência, porque a impotência ela tem a ver com um refletir sobre, né? É diferente de eu ter a dor do acontecido, entende? Então, e por quê? Porque pega exatamente na vida, né? Então, a potência, ela tem a ver com o poder que nós temos de estar diante da vida, né? E uma situação dessa me tira todo o poder, porque eu não tenho mais vida, né? Então, pega isso imensamente em nós, essa impotência. Então, a gente não pode é, querer trabalhar, querer pensar, né? Na, 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 que isso nos leva a querer entender o porquê, né? Não, diante dessa impotência eu tô me colocando, eu quem tô impotente, né? E a minha impotência, ela só expressa a impotência daquele que cometeu o ato, entende? Diante do quê? Porque nós impotentes diante da vida, né? Puta, não pode fazer mais nada agora, né? E na realidade foi como aquele ser estava. Então, você realmente ter a atitude, né, de você fazer a oração, de você ajudar essas forças espirituais que estão nesse indivíduo que está fazendo, que faz essa passagem, que cometeu esse ato, não é entrar, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não é entrar no julgamento, né? Mas o que não foi realizado, né? O que poderia ser feito, né? Então, assim, não tem como a gente pôr futuro no que já acabou, né? Não aqui, né? Então, a gente vai ter que ver, assim, o aprendizado, né? O desenvolver o gesto, tá? Para conhecer esse ser, é o que a gente solta esse inato nele, entende? Porque senão isso fica preso aqui, né? Uhum. Então, a gente dar a conhecer a pessoa, aquele ser que passou aquilo, né? Mas o ser que não pôde vir a ser, né?
Então, como ele era, nas coisas que ele fazia, sabe quando a gente lembra, né? As ações, as atitudes, a recordação, naquele dia ele estava rindo disso, né? O que ele gostava, como ele era, a gente consegue afrouxar isso que já ficou, que vai entrar no processo de decomposição da matéria, né? Porque isso está interiormente em nós, entende? Então, assim, por isso, dentro da teoria steineriana, a gente tem que ajudar porque isso não é só a pessoa, isso não é só né, o João que se matou. Nós estamos falando de ser humano, né? Então, antes dessa individualidade, que não é individualidade, né? Antes dessa força espiritual que vem passar o aprendizado enquanto estando num corpo físico, né? Ele vem passar esse aprendizado para quem sabe encontrar a individualidade dentro dele, né? Mas essa força espiritual que vem para passar pela experiência de estar num corpo humano, de estar na natureza humana, né? Às vezes não dá conta disso. Então, mas a natureza humana é o que foi sacrificada, né? E junto com a natureza humana, a individualidade não pôde se manifestar. E por quê? Porque o entorno, né? A sociedade, a criação, o próprio ser, né? Porque ele tem um aprendizado espiritual, né? Para poder encontrar a sua individualidade, né? Então, esse próprio ser, às vezes, ele não achou uma maneira de expressão. Então, nós recordarmos, nós falarmos, nós lembrarmos desse ser e não do ato é o motivo, entende? O que a gente tem que fazer é trazer aquela força que não pôde se expressar, né? E não o motivo pelo qual a pessoa se suicidou ou falar do suicídio, né? As forças que estão ali, que chegam ao ponto de, dentro dessas forças espirituais, motivar, né? Que não direcionar esse ser para esse ato, né? Nós lutamos pela vida. O ser humano nasceu para viver, embora a gente saiba, né, que a gente nasce para morrer, né? A gente nasce para passar pela experiência da morte, mas não é. Veja, uma pessoa que comete o suicídio, ela não trabalha com a morte física, né? Porque quando o meu físico morre, seja numa doença, seja numa situação que a natureza me trouxe isso sobre uma perspectiva, eu naturalmente acesso ou não essa força espiritual interior, né? Esse não nascido, que para nós no Steiner é o que a gente tem que evocar, né? A gente tem que tentar chegar nessa individualidade ou verdadeiro eu, tá? Mas às vezes essas forças espirituais que estão na nossa natureza, elas não dão conta de tornar-se humano e mobilizam esse ser se a gente não germinou desde pequenininho, entende? Então, a gente estimular a criança, né, desde pequenininho a se auto-perceber, né? A gente estimular a criança desde pequenininho a movimentar-se, a gente estimular a criança desde pequenininho a ter equilíbrio em si mesmo, eu preservo o contato com o verdadeiro eu. Porque nós vamos lidar com forças, né, que a gente vai chamar de eu, né? Mas verdadeiramente, né, é um aspecto de mim que eu não conheço. O que vai manter a gente com prazer na vida, a gente querer viver, a gente ter o sexto sentido, são essa estimulação desses 3 sentidos. E veja, isso na primeira infância, antes dos 3 anos de idade, né? Então, eu retomar nisso, sabe? A gente evoca
e dá condições de liberdade. Diga, Joaquim. Então, eu também fiquei tentando perceber mais, assim, em mim, o que era, né? E agora também com o que você colocou no início, eu achei que a palavra que veio, assim, para mim é o entendimento, né? Esse entendimento, como se fosse, assim, pós-ato, né? Quando acontece, porque geralmente, quase sempre quando acontece, né? É um susto, assim, é uma surpresa, e é como se você tivesse que parar e quase que rodar 360 graus em torno da situação e sentir todo o momento, tudo aquilo e perceber como você pode movimentar ali dentro, né? Mas aí quando você colocou também a questão do social, né? Do como ajudar no social, que daí para mim assim seria antes, né? Do ato em si, também seria então um entendimento, assim, como você trouxe também, com empatia, né? Então, numa situação de terapeuta, você tem talvez, ou como a Abel colocou, de amizade, você tem uma coisa, uma proximidade, né, de você poder atender isso. Mas, às vezes acontece que você não tem proximidade nenhuma e você se vê envolvido no fato, quando aconteceu, e você precisa, então, assim, daí, para mim, vem esse muito forte esse entendimento. E também esse carregar após, né? Porque parece que quando você tem um entendimento, você tem um chão onde você pode tentar, a partir do seu coração, ajudar daqui, de alguma forma, como a Bel falou, com oração, ou com aleluia, né? E aí, como você colocou, ajudar no sentido de que a coisa continue, né? A vida continue. Não agora na perspectiva daqui, mas na perspectiva do mundo espiritual, né? Que a pessoa não fique paralisada, porque geralmente a sensação que eu tenho é que em algum momento não, assim, geralmente está paralisado ali naquele momento, né? Que se encarnou. Então, eu acho Isso. que precisa essa. Então, além do entendimento, tem o agir, né? É um entendimento para agir. O que eu preciso agir, fazer, né? O que eu posso fazer, o que eu consigo, o que eu suporto fazer para essa situação. É assim, como se fosse um chamamento do coração, assim, né? Eu preciso Isso. me sentir tocado por isso e eu preciso agir dessa forma. E para agir eu preciso entender um pouco. E é isso, sabe, Joaquim, que é a diferença que a gente tem nesse aspecto da salutogênico, né? Ou higiênico mesmo que a antroposofia traz para nós, né? Porque, veja, o ato foi um ato de uma força de vontade ativa, né? Então, é uma força espiritual que tem um ato, que é uma vontade ativa, era para ser assim, a gente não vai, né, alterar isso, só que a vontade é o aspecto mais profundo, né? Mas também é da vontade, é dessa vontade que não é ativa, é livre, que a gente está falando enquanto ser não nascido, entende? Então, veja, essa força de vontade ativa, ela foi e conseguiu inibir a liberdade, né? Porque ela não conseguiu ser transformada. Então, a gente tem que pensar assim: o ser humano não é só um ser de vontade, né? Enquanto um ser humano, a vontade é a nossa força motriz, né? Mas a ativa, ela já é mais antiga, ela já passou pela existência de estar humano, né? Então ela traz valores de estar humano. E quando eu digo valores de estar humano, é de repetir o mesmo tipo de corpo, repetir o mesmo tipo de valores, repetir a mesma imagem terrena da onde nasce. Então, essa força espiritual verdadeira, ela está impregnada nas três regiões nossa. Então,
nós fazermos nessa passagem, como a Isabel coloca, né? De repente a gente faz essa passagem, ou seja, em Cristo mora eu vou para o Perispiritum Santum Revivíssimo. Não tem isso. Nós não podemos se iludir, né? Que isso foi impedido porque não teve essa possibilidade da transformação. Então, nessa passagem aqui, né? O que a gente pode fazer? Fazer uma purificação no etérico dessa pessoa. Entende? Nós podemos fazer, porque o que é o etérico? São as impressões sensoriais vivenciadas. Então, quando a gente faz um recordar, não é só das coisas positivas, mas pode ser da expressão, como eu vi o fulano em tal lugar. Ah, aquele dia eu vi. Entende? Nós somos os olhos espirituais para ele. Não é para ele que cometeu, a força espiritual ativa que cometeu, mas para essa força não vista. Entende? Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo um processo para essa força etérica elementar que estava nele, né? Então, não é a força etérica cósmica, é a força etérica elementar. Eram os elementos que ele tinha, que foi as impressões, os elementos que ele tinha vivenciado em matéria de vida, que foi de morte. Mas nós que convivemos com essa pessoa, nós sabemos que teve alegrias, que teve imagens que ele deixou. Então, nós fazemos esse processo higiênico nesses 3 umbrais. Porque lá, quando a gente chegar no terceiro umbral, que é no umbral do eu, a gente não vai poder. Mas quem viveu perto com ele sabe as ações que ele cometeu ou não cometeu dentro do que ele queria, né? Então, o portal astral, que é o segundo antes do portal do eu, quando a gente começa a fazer um processo higiênico no portal astral, que é independente das sensações ou senso-percepções, que é o etérico, né? Que é onde a gente reconhece as coisas pelos sentidos, a hora que eu vou para o portal astral, são sentimentos, entende? Mas sentimentos na relação. Então, são sentimentos, a alegria, a tristeza, a dor, entende? A esperança. Então, a gente vai trazer esses encontros com outros seres, que às vezes não é nem com o humano. Às vezes eu sou mais eu com o meu cachorrinho de estimação, com o meu passarinho, entende? Com a minha música. Então, é as maneiras que aquela alma, né, que está ali, ela se ligou, né, para representar essas forças espirituais. E daí, quando eu chego no eu, é o que não eu em mim aconteceu. Então, dentro das vivências que eu tive com ele, ele teve vontade de falar isso e não fez. Ele tinha vontade, ou ele trouxe para mim que queria e eu não ouvi. Entende? Isso impede essa força de eu, dele acreditar nele, né? Mas nesse verdadeiro ser, né? E não nesse que vem para desenvolver-se. Né? Então, a hora que a gente está trabalhando isso é objetivo, né? É de uma maneira objetiva, sabe? Então, fizemos uma reunião para conversar ou para cultivar, né? Eu lembro quando o Lance, o marido da Sônia, o pai da Sônia Setzer, faleceu em 2003 ou 2004, nem lembro qual foi o ano, mas foi um desses 2 anos, a gente fez uma celebração lá no Centro Paulo, não, na Clínica Tobias, na época, né? E cultivamos e lembramos, né, de quem foi ele, não só para a antroposofia, mas enquanto pessoa, né? Isso a gente ajuda essa força de ascensão, entende? E numa pessoa que vivencia isso, a gente fazer isso o quanto antes é melhor, né? Sabe? Porque a gente ajuda isso, né? Então é prático, sabe? Por isso que a minha dor desperta o que eu posso fazer, né? Não sei se contribuir no sentido objetivo, né? Do que trabalhar. E eu tô vendo que a Catarina tá com a mãozinha levantada aqui. Diga, Bela. Você tá com o Não tô, som.
Tá sem, não, tá, não estamos Não tem nem ouvindo. microfone. Ah, é, não. Não estamos te ouvindo, Catarina. Você está de fone de ouvido? Não. Enquanto a Catarina termina, eu acho que tem uma coisa importante aí que o Joaquim traz e que a gente tem que estar atento, porque na hora que a gente sabe disso, o impacto, né? A gente tem aquele impacto, a gente perde a fala, a gente perde a condição, a gente entra no desespero e a gente já quer. Mas o que que fez isso? Será que brigou com alguém? Será que não cuidaram? Será que não sabia ninguém? Então, assim, a gente já entra em coisas que, em vez de ajudar isso, esse não nascido ascender, nós colocamos mais culpa no outro humano, entende? Nós colocamos mais peso no mundo aqui do ficar, no que ficou, entende? Como se fosse isso o valor. E não é esse o valor, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter, não ficar refém do próprio ato, porque não é para fazer, não é, né? Porque a gente aqui está trabalhando de uma maneira mais objetiva, mas isso envolve muitas questões, né? E que a gente, o Steiner evidencia dentro desse desenvolvimento antropológico o significado disso para a nossa época, né? Então, a gente tem que ter, aceitar isso como um sacro ofício, né? Foi uma ação sacrada para que nós encontremos o sagrado e não a gente continue cultivando a dor, o sofrimento, a impotência, entende? Porque daí não Tá me valeu o ouvindo? sacrifício, né? Tá ouvindo agora? Ah, estamos. Eu troquei para o celular, porque eu não sei o que aconteceu aqui no Note, mas aí eu mudei para o celular. Eu estava dizendo que, embora eu não tenha participado na semana passada, pelo que eu estou ouvindo, acho que dá para eu fazer um comentário. Assim, não é o caso de eu ter perdido alguém, infelizmente, graças a Deus, mas tenho vivido sobre essa ameaça, né, com a minha filha. E aí o meu sentimento é de impotência, como a Isabel comentou, mas eu digo que essa impotência em mim faz com que eu perca as forças. Falar disso me dá até uma dor nas pernas, sabe? Assim, no sentido de eu me sentir completamente sem, sem ações, né? Eu fico sem forças. Acho que a ideia é essa mesmo, sem forças. E quando eu penso na possibilidade de que ela venha a concretizar esse ato, já que já tentou algumas vezes, é como se eu morresse junto, né? É isso que eu sinto. Tenho medo até de morrer junto, sabe? Então é muito medo, muita Isso. ameaça e muito medo. Né? E é o medo, né? Esse medo, né? A gente pode cair em vários medos, mas esse é o medo da vida. Então, ou seja, é o medo do coração, é o medo do destino, é o medo de encontro à vivência que me foi oferecida, né? Na qual eu estou partícipe, embora, né, como você falou, né, eu me sinto morrendo junto, né? Então, assim, porque eu vou na mesma direção da dor, entende? E não vou na direção do sacrifício. Essa é a nossa dificuldade pelo apego, né? Então, assim, eu fico na emoção, eu fico na energia e eu perco o sentido, né? Eu perco o sentido daquilo. Por isso eu falei, né, que está se sacrificando, né? A gente morre junto. E a proposta que a gente pode estar fazendo não é morrer junto, mas é viver e tomar contato dessa morte,
né? Contato disso. Espera, parece que eu morri. Mas pera, a Helenice falou que a gente tem que tentar ver o que primeiro é lidar com as forças sensacionadas, as impressões, as imagens, aquilo que fica aqui, ó, que da semana que vem outro vai encontrar isso. E a gente tem que ir lá e limpar isso, higienizar isso, entende? Nós podemos fazer isso. E se eu vou lá e só ponho, eu fiquei impotente, não sei o que fazer, reza então. Pelo menos reza, mas não se entrega à impotência, entende? Porque as forças que estão envolvidas nisso são forças elementares que constituem o corpo, né? E a gente não pode se entregar, porque ela é fria, entende? E aí, se a gente fica nessa frieza, a gente esquece desse calor que está em sacrifício, né? Então, é tentar lembrar, mesmo a tua menina, tenta lembrar, sabe, quando a gente está lá tentando dizer para o filho dormindo, né? Você é uma criança segura, você é maravilhoso, você é inteligente. Né? A gente aprendeu a conversar com os filhos, conforme Steiner ensina, né? Não na luz, ou seja, não consciente. Porque um ato desse, a gente falou, é uma vontade. A vontade não é consciente, gente. O mundo da vontade é um mundo que eu só encontro à noite, né? Essa força que me mobiliza aqui é uma vontade que não é a vontade livre, é uma vontade ativa ali, que tem estou presa por outras maneiras. Então, você numa ideia, assim como a gente faz numa oração, né? A gente está trabalhando essas forças, emitindo essas forças, mas você pode emitir para esse ser que de repente nem cometeu ainda, mas está tentando, né? Às vezes eu tenho paciente que tentou e eu estou aqui atendendo, mas tem um outro lado meu que está ao mesmo tempo tentando mostrar para ele o que ele tem de válido, o que ele tem de significado em si mesmo, o que ele tem do que, de repente, a família viu e reconheceu, não só o que não foi reconhecido, entende? E as defesas que ele cria, né? E que ele não vê que ele se vende dessa forma. Então a gente tem que ir tirando essa roupa, entende? Essa imagem que não é essa força, né? E aí é o que eu falei, a gente vai, é um processo higiênico, né? A gente trabalha isso de uma maneira higiênica, em cada um dos portais, isso a gente faz à noite, né? Ou quando a gente se reúne, como exemplo, né, que eu dei no dia que a gente se reuniu lá com a passagem que não foi suicídio, né? Foi a passagem do Rudolf Lanz, né? Então, a gente não precisa fazer isso só com quem faz a passagem sereno, né? Porque a devoção que a gente vai ter a esse ser, tentando resgatar aquilo, né? Porque não tem só coisa ruim, né? Mas a gente esquece e fica só no ruim, só na morte por suicídio. Então, esse entendimento do que significa uma pessoa chegar a cometer isso, né? Eu continuo dizendo, num jovem, nós socialmente somos corresponsáveis com isso. Não tem como dizer que nós não somos corresponsáveis, né? Ainda mais nós que cuidamos, que temos essa atenção, né? E eu digo nós, qualquer pai, né? Qualquer mãe, qualquer avô, qualquer tio, né? Porque às vezes a gente faz o que é para fazer de um valor social, mas esquece de encontrar o ser humano dentro de cada filho, de cada genro, de cada colega, né? Isso que a gente tem que buscar, né? O ser, né? E não o que morreu, como morreu, por que morreu, né? Porque nós somos curiosos nesse sentido, né? Diga, Priscila. Nossa, caí de paraquedas num negócio mega tenso, né? Que bom que eu conheço uns rostinhos daqui. Você eu não conheço, Lenice, mas prazer. É, eu não sei nem o que dizer, mas eu me sinto na obrigação de dizer alguma coisa. Então, eu conheço algumas pessoas que se suicidaram, mais de uma,
nenhuma muito próxima. Tem uma que foi minha amiga de infância, ela tentou, e tentou porque, assim, não foi, né? Ela foi parar no hospital e está viva. E talvez ajude a saber disso, que ela, depois de tentar, se arrependeu amargamente, assim, e ressignificou toda a vida dela, foi fazer outra faculdade, foi para outro lugar, enfim, a vida dela mudou completamente. Eu já tive vontade e já verbalizei para minha mãe. Estou ótima, gente, mas enfim, já passei por essa fase na vida. E eu tive muita ajuda, muita ajuda. Inclusive, como fala? Médico, né? Ajuda, inclusive, com remédio e etc. Mas hoje eu tenho 36 anos, então vou explicar tudo isso. Eu tinha 21 quando mais ou menos aconteceu. Eu nunca dei cabo, mas tinha muita vontade. E aí, quando eu cheguei nesse psiquiatra aqui, eu não acho que foi o remédio hoje, eu acho que foi o primeiro que me viu e que falou a minha língua. E então, Falou a minha língua. Lembra que eu falei? Ficar em pé e falar, né? Eu toco o ser humano, né? é, é, enfim, eu não sei quais caminhos. Eu estudei um pouco disso, sobre isso com Steiner, e a questão das forças adversas, toda vez que humanamente me vem qualquer coisa na mente, eu falo assim, vou falar do jeito que eu falo pra mim, pra vocês saberem, mas assim, foda-se, eu tô aqui por Deus, o resto é problema de vocês. É, e assim, eu sou muito esclarecida racionalmente sobre todas essas questões para encontrar a força desse jeito nesse lugar. Mas o que eu tô querendo dizer, Catarina, é que se a sua filha verbalizou, de alguma forma, talvez ela entenda que você é uma segurança. E talvez toda essa fraqueza que você está sentindo seja exatamente isso que ela está ativando em você. Mãe, seja forte. Eu preciso que você seja forte. É, a sua força me dá força também. Porque talvez, eu não sei, lógico, tem muitas questões que a gente não explica, não entende, e acho que é isso. Mas olha para ela, tenta falar a língua dela. Ela tá te falando alguma coisa. Porque a gente não verbaliza quando a gente acha que o outro não vai entender. A gente dá, a gente tá falando ainda nessa tentativa de que role uma tradução em algum lugar. E às vezes a gente encontra um tradutor, nem sempre. E é isso, eu conheço. Eu vi vocês falando, eu não fazia a menor ideia de que esse era o tema, não sei nem se eu teria vindo. Mas, enfim, é, eu conheci uma pessoa na fila de um evento de teatro e a gente se amou, uma garota, e eu fui dar parabéns para ela no Facebook depois da pandemia. Vou contextualizar, ela morou na China e culparam a China pela pandemia, né? Eu nem pensei nisso quando a pandemia começou, em mandar uma mensagem, como é que você tá, Fê, né? Tipo, enfim, nem passou pela minha cabeça, mas é uma pessoa que eu vi umas 2, 3 vezes na vida, fui dar parabéns no Facebook, um amigo dela veio me falar, ela partiu assim. E aí, todas as lembranças que eu tenho dessa pessoa são incríveis. Eu nunca vi de nenhuma outra forma. E daí, quando você falou, isso é visível, a gente vê, quem é que vê? É, então, quem vê, faça algo, porque às vezes eu acho que a gente não vê. E eu acho que, assim, às vezes não, eu acho que na maior parte das vezes a gente não vê. E talvez por isso as coisas
Não só por. Enfim, não sei. Não, é. Não sei. Mas Priscila, a é gente isso. vê quando está trabalhando nessa posição de enxergar o que está se acumulando no entorno, né? A própria situação da pandemia foi o maior número, o maior índice de suicídio para nós aqui no Brasil foi na pandemia, né? Em todas as idades, né? Mas principalmente no adulto jovem, né? Até 36 anos foi tipo 9 por dia, para nós aqui em Curitiba era um absurdo, né? Então, é uma coisa muito grande, né? E por várias impotências, né? Quando a gente está falando aqui, a gente vê, é no sentido de que tudo aquilo que a gente não expressa e que guarda em forma de dor, de sentimento, de medo, de impotência, tá? Diante da situação, todo sentimento não expresso eu vou encontrar na relação social amanhã. Entende? Isso aqui que compõe o não visível. Para nós que trabalhamos com isso, é visível. Não aos olhos, entende? Físico, mas é visível. Por isso, falar, como você falou, eu tenho experiências lindas com essa garota que cometeu o suicídio. Fale disso. Isso é o ser que perdeu, né, para esse não ser em si mesmo, entende? Mas forças adversas ou forças positivas, nós somos isso. Ninguém está livre disso, né? O que eu tenho que aprender é ser superior a isso e contar com isso, usar isso a meu favor, né? Mas acontece quando vocês são novos, quando a gente é mais novo, nós aproximamos mais essas forças. Se a gente não ajuda esse serzinho ser fortalecido a partir de si mesmo, entende? Então, às vezes a gente proporciona situações que depois é muito difícil, né? E se é uma pessoa que é um pouco mais sensível, dependendo da escolha, né, de qual força ela tem como preponderante nela, ela sucumbe a essa força, né? A gente vê um temperamento dominando, né? E quando o temperamento domina, né, eu já não estou mais, né, sobre as forças suprassensíveis, eu estou mais abaixo. E aí é fácil ficar refém dessas frequências, né, desses encontros que acabam me estimulando a desencadear uma atitude. Não é a força diversa, a gente que encontra, né? Ela existe. A gente não mata o dragão, né? A gente põe ele imóvel, né? Senão não tenho como me construir, né? Então é bem importante olhar o positivo né, eu entendo que a Catarina nessa situação para a gente poder, né, trazer esse arredondamento aqui hoje que a gente foi um pouquinho mais longe, né? Isso traz essa força interna em você, né? E não eu me sinto sem pernas, como você falou, né? Assim, minhas pernas é como se eu perdesse o chão, né? E é no perder o chão que se encontra, entende? A gente não encontra o chão em cima, a gente encontra o chão embaixo. É a hora que eu perco o chão que eu paro, né? Aonde era para eu parar. E aí ver essa positividade, né? Que é o quinto exercício, né? Mas assim, é a gente ver esse valor, entende? No que fez, né? E dizer isso, mas espera, eu vejo isso nela, eu vejo isso nela, nós fizemos isso, né? A gente vê muito isso, né? A gente está falando de suicídio, né? Mas existem outros suicídios que a gente vê um filho morrer dia a dia numa drogadição, né? Dia a dia existe um filho, existe uma esposa, existe um pai, que é um suicídio. É de uma maneira, parece mais, que dá mais tempo para a gente poder atuar, né? Mas é isso, né? Então, assim, primeira coisa que eu faço numa família que tem isso vamos ver o que teve de bom, né? O que teve de bom? Para ver se a gente acorda a alegria, acorda o calor, acorda o amor, entende? E não viver em cima não é da pessoa, é do drogado.
né? A gente esquece que tem uma pessoa por trás ali se oferecendo nesse papel, né? Então não é ver o papel, é ver o que não foi significado para esse ser, para ele precisar se perder, se drogando, né? Se tonteando, entende? Trabalhando demais, né? Então acho que a gente tem que olhar esse ser, né? Isso é ser e é um ser humano. Esse ser humano, ele vai se fazer uma individualidade. O espiritual é um aspecto nosso, né? Então, vamos conversar disso, né? Como que ficou isso de hoje, gente? Eu quero que vocês saiam com atos. Veja, é uma vontade ativa. E o que eu quero de vocês é que saia uma vontade livre para lidar com isso. A vontade ativa a gente já viu que foi impotência. A vontade que foi congelou junto, né? Um medo, uma dor, tá? Essa é que a gente tem para transformar. O mundo nada se cria, tudo se transforma. A única coisa que a gente cria é consciência. A única coisa onde a gente tem liberdade para criar é na consciência. Só nesse lugar. Tudo se repete. Posso falar? Bom, como eu caí de paraquedas aqui, no Facebook que eu fui fazer esse. Eu fiz um depoimento pra Fê, assim, tipo, nossa, quanto tempo que a gente não se vê, fui lembrando todos os momentos. Eu não sabia isso. E postei lá no Facebook, fiz um textão pra ela, né, de aniversário, porque era uma pessoa que eu gostava muito. E aí a mãe dela veio falar comigo, os amigos vieram falar comigo, e daí eu super me dispus a ouvi-los e acolhê-los. Eu não sei ativamente como melhor a gente pode ajudar do que ser um ouvido amigo. Porque o que é o outro? O que é esse encontro do humano com o humano? Como é que ele se dá? Tipo, tá, tudo bem, dá pra dançar forró, dá pra fazer outras coisas. Às vezes a pessoa não quer sair da cama. Então, tipo, é isso. Talvez É ter estar uma pessoa que com, vai sentar é ali estar na beira com, da cama. é estar com na cama. Não é querer que elas façam o que eu acho que é melhor para ela, né? Ok? Então, fechem para mim, arredondem isso, né? Veja como é que tá. A gente chegou, então, tentando, a partir do que vocês trouxeram, algumas pessoas só trouxeram, né? Mas como nós podemos fazer? Vocês entendem ou pensam que compreendendo um pouquinho mais sobre isso, e eu até dei literalmente algumas posturas, né? De a gente estar lidando com tudo que envolve um ser humano, né? Não é o ato. O ato é verbo, né? O verbo é ato. Pronto, não dá para a gente refletir, pensar, aconteceu, né? Agora, o que vai se somando para encorajar esse ato é onde a gente pode mexer. Entende? O que a gente pode afrouxar é isso, né? Aquilo que acabou cristalizando a essência. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando com isso, né? Tirando esses véus que coartaram, né? Esse ser de calor, entende? Que suprimiram, né? Castraram, tá? Diga, Marta, você também trouxe para nós, né? Sim, querida. Então, assim, eu estou levando para minha experiência mesmo. A situação que eu trouxe foi que eu presenciei a minha mãe, né, tentando fazer o ato com a qual ela não fez. E primeira frase foi: não precisa fazer isso, a gente te ama. E eu tive conversando com você ao longo da semana, né? Eu falei que senti um aperto no meu coração e uma tristeza. Foi a minha experiência, né? A dor no peito e uma tristeza que permaneceu um pouco. E no dia seguinte, na madrugada, eu acordei 2h30 da manhã, um pouco nauseada.
E aí depois isso passou. Eu acordei, né, levantei, tomei um copo de água, passou. Só para te deixar registrado aqui. Mas o que me chamou a atenção depois de tudo isso que a gente está conversando aqui, o não, né, o inato, o não nascido, a minha tristeza, depois eu falei, nossa, eu via muita alegria de viver nela. Até a hora, né, que ela partiu aos 90 e poucos, eu falei, nossa, esse sentimento de tristeza de quem que é, né? E esse inato, né, não nascido em mim também, né? E essa alegria de viver é o que ela tinha, né? E teve durante a vida, porque ela não fez isso, né? Então, essa alegria, a presença e a reverência pela vida, que foi a palavra que eu disse lá na live, né? Eu comecei a conectar tudo, né? Então, eu acho que é isso que é o inato, né? A gente é uma semente, a gente é uma semente de vida sobre qualquer circunstância, né? Então, a tristeza, sim, pelo ato que ela ia fazer, né? Isso, Isabel, eu entendo o que você disse, era o ato que ela ia fazer com o corpo, o álcool, né? E foi a presença, assim, então aquilo fez um sentido, agora fez um sentido maior para mim depois de anos, né? De que a tristeza também era minha, né? E enquanto olhar aquela situação e como é que eu entendi logo, sem palavras, né? Que aquilo estava dentro de mim também, né? Essa tristeza e o que não nascido em mim, que hoje dessa experiência aqui está nascendo, né? Para que eu possa estar mais presente e eu tenho essa alegria de viver também, né? E a gente está presente amorosamente, acima de qualquer coisa, né? E eu acho que essa conversa aqui, né, é bem autêntica no sentido que a gente precisa saber que a gente também tem essas situações internas, né? Que suicídio não é só quem tira a vida, né? É quantas vezes a gente tem pensamentos que não são nossos ou pensamentos sobre nós mesmos, né? Eu posso dizer isso que a gente se anula e se nega o tempo inteiro. E são forças muito fortes, né? E uma coisa que me deixou assim até mais claro, né? Que conversando com todos vocês, é que são forças que muitas vezes nos pertencem e não nos pertencem. E a gente precisa ter esse entendimento mais claro, cada vez mais claro. Essa que eu acho que é o maior nível de compreensão, de entendimento que nós estamos conversando aqui, né? O que que é essa vontade ativa? É muito difícil entender isto, a não ser pela experiência viva, né? Eu falei, meu Deus, que tristeza é essa que me baixou, que me deu um enjoo de madrugada e que me deu aperto no meu peito, que eu fiquei 3 dias com isso, né? Eu falei, nossa, que força é essa, né? Que é essa vontade ativa? É isso que a gente precisa entender, né? Que às vezes não é muito fácil entender. Porque a gente precisa ter essa compreensão, que essa vontade ativa, que uma vontade que não é minha, de onde vem isso? O que é isso? Primeira coisa que eu fiz, o que é isso que está acontecendo com ela, né? Entende? Então, o que é essa vontade ativa? Que a gente não compreende. E que muita gente pensa que é vontade da gente, que vontade é essa? O que realmente é vontade? Né? Mas acho que todos nós temos essa alegria com relação à vida, presença. Por isso que a gente está aqui, né? Com tudo isso que a Você gente traz está ouvindo. você trouxe uma palavra que entra bem nisso, né? Um aperto que volta e eu respiro, e aquele aperto que aperta, né? E que eu não mais respiro, né? Então, você tinha um aperto e Isso, dentro desse aperto existia uma tristeza, né? E de repente, você, ainda bem que você teve a náusea, né? Que aí você total. mobiliza isso, entende? Porque, né, a náusea é um reflexo, né? Então, isso tem uma questão neurológica, está na mesma região, né? Que é onde está o batimento cardíaco, onde está a respiração, né? Aqui atrás. Uhum. Então, assim, você acessa algo que promove, né? Que possibilita isso numa questão física,
entende? Vai além de você só fazer uma limpeza aqui fora, né? Você Isso. faz um processo interno no teu elementar, no teu etérico elementar, né? Então, eu entendo isso, né? Para nós, quando a gente fala vontade ativa, isso é todo um mundo, né? É um mundo que está mais próximo aqui e que é um mundo que me justifica viver. Se não tivesse isso que está, essa vontade ativa em sacrifício, em formas, em cheiros, em cores, né? Não teria da onde eu, ser humano, passar pela experiência de humano, né? Mas que isso, por isso que é esse ser que está em sacrifício sem saber, ele está com o olhinho fechado ainda, né? É nós que vamos acordar, né? É nós que vamos trazer isso para essa nova luz, né? Então, não é fácil para compreender, né? Mas é uma coisa que ela é compreensiva se a gente estiver inteiro, né? Se a gente não estiver julgando, a gente querendo apreender conceitos, né? Mas se a gente conseguir entender processos, né? Sabe? Então, né, o encontro com uma situação assim, a vivência de uma situação dessa, né? Gente, eu tenho de vários tipos, né? Então, assim, e isso, se você não tiver na postura, né, de encontro, não adianta, você vai saber. Grandes merda, entende? Né? Você tem que estar com, né? Então, aí você tem um diálogo, né? Dois logos falando, né? Então, esse é o... Quem quer fechar, quem quer dar o último toque para nós não extrapolar no horário, né, Paulo? Me corrija aí, tá? E que a Qual é o gente horário? tem, né? Eu tenho uma tarefa. Joaquim, eu quero fazer um agradecimento público, porque tem um mantra que você me ensinou um dia que eu estive aí na Sagres, e que ele é incrível e dá muita força, que é o tão linda é feita da vida uma mescla, agradece a Deus quando ele te aperta e de novo quando te liberta. Eu aprendi com você aí. Muito obrigada. A poesia do Goethe, exatamente, né? É isso. Exatamente essa força do respirar, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui é uma coisa contínua? São vários encontros? E É o que último esse é o semana que terceiro? vem, Ah, tá bom. é um processo. E lembrando então também, porque o da semana passada a gravação já foi para o ar, né? E aí essa gravação vai para o ar durante a semana também. Né? Joaquim, como é que tá para você? Catarina, só, né? Vamos fazer ali para eu poder passar a tarefinha, né? Ter esse entendimento que você, né, chegou, é, né, necessitando. Como é que se sai com isso? Eu acho que enriqueceu bastante com a troca que a Uhum. gente teve, de todos. Então, acho que alguns pontos que eu sinto que precisa aprofundar, assim, em mim, né? Mas foram bastante ricos de ajudar também, né? Para essa vida interior ficar mais, digamos, palatável. Uhum. Sim, né? Que a gente consiga conviver bem com isso. Uhum. Eu estou, de uma certa maneira, me envolvendo com esse processo muito recente, que é muito recente, né? Verbalizar, falar, pensar a respeito de, né? E está sendo muito bom, né? É muito bom encontrar e ouvir o outro também com as suas experiências, né? E eu sinto assim, eu saio com a esperança no meu coração, né? Com a esperança de que eu vou conseguir, né, ajudar a minha filha e saio também com essa sensação de que, como a Martinha falou,
isso é meu também, né? Não é só dela, né? Essa incapacidade, talvez não incapacidade, mas a própria. é, é, eu acho que incapacidade de se sentir, né? Esse nato, eu acho que é isso, né? Sentir esse nato, talvez seja minha também, né? E eu precise caminhar por dentro dessas veredas aí, né? Para Bacana poder isso, ajudá-la. Catarina. Muito bacana, porque veja, você lembra? Você agora olhar, observar e ver que de repente essa incapacidade, né, ou não me sentir capaz, é bem diferente de sentir-se impotente, entende? Você mesmo na própria digestão, sem estar tentando, né? Você mesmo agora traz um verbo, traz uma palavra, né? Que era bem, eu me sinto impotente sem pernas. Eu acho que foi isso que eu escutei, quase, né? Não foi sem chão, foi sem pernas a palavra, né? E agora você vê, não, isso tem a ver comigo, né? Claro que tem, né? Se a gente não precisar, a gente não precisa vivenciar, gente. Se não tem a ver com a gente não vai, né? Vivenciar, né? Isso. Né? E agora você diz, ó, tem uma capacidade aí que nem eu tô muito antenada onde é que anda, mas que eu posso encontrar, né? Bacana, bem bacana. Então agora eu vou deixar uma tarefa para o nosso último encontro, né? E a tarefa é: vocês vão trazer para o próximo encontro, de preferência, uma imagem, tá? Feita por vocês, da maneira que vocês quiserem. Seja tridimensional, seja num desenho, seja né, aquarela, seja do jeitinho que vocês quiserem, tá? É, ou, se não conseguir, eu prefiro imagem, porque a imagem tem algo que ainda não está pronto, né? Tem uma forma ali, mas não está pronto no sentido de que um conceito já é algo morto. Uma imagem a gente pode conhecer e transformar, né? O conceito é. Então, mais do que uma palavra, que foi o que a gente pegou no primeiro dia, eu vou pedir para vocês assim uma imagem de como eu me sinto, tá? Ó, ou de como eu me percebo lidando com isso, com essa questão, com esse tema, né? Então, como hoje eu estou me percebendo, ou qual é a imagem que eu faço, né, em mim, do meu ser, lidando com isso. O que, que eu resgato, né? A Marta disse que saiu com uma imagem, a Catarina acabou de falar que saiu com uma imagem, o Joaquim um pouco antes tinha dito que saiu, né, desse encontro com uma imagem, né, não usou a palavra imagem, mas usou a palavra, né? Eu quero que vocês ponham essa palavra em imagem, tá? Quando a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com a luz, gente. Ok? Tem alguma pontuação? E eu quero fechar com o nosso verso, que já era para ter aberto, esqueci. Né? Só avisar, Helenice, então, que, pessoal, o link da semana que vem é esse mesmo, tá? Pode entrar nele mesmo, guarda ele aí, que nós vamos usar ele a semana que vem também. Ó, então pensa, e eu quero que vocês reflitam sobre esse verso também, né? As verdades vivenciadas em conjunto, né, tornam-se força cósmica, tá? Terrena, força cósmica terrena. No anseio humano ou na busca humana ou no esforço do homem, tá? As verdades vivenciadas em conjunto tornam-se forças cósmicas terrenas no anseio humano ou na busca humana ou no esforço do homem. Nós agimos. Você pode repetir isso que eu estava anotando?
As Eu tenho verdades vivenciadas, as verdades vivenciadas em conjunto tornam-se força cósmica terrena no anseio humano ou na busca humana ou no esforço do homem, tá? Eu já pedi para a Karen entregar essas poesias Eu, para você, e aí ela já te mandou, Paulo? e eu pus no chat aqui, ó. Ah, tá, beleza. Ah, Aham, tá. Ok. Eu quero aham. lá. Tá bom? Então, Obrigada. boa noite, Boa bons noite, obrigado. sonos e até Boa segunda. noite. Segunda não, Até. terça, Tchau. né? Terça, Terça. terça que vem. Como Tchau. que Tchau, a gente gente. Boa copia noite. do chat? Oi? Boa Como noite. copia do chat? Eu não consigo achar o chat depois. Para acabar de copiar a poesia. Aperta no número 4 ali e você vai aparecer na frente da tua tela aí. Vai ali Tá, tudo embaixo, bem. ó. Não, não Eu dá. mando para você, Isabel, eu tirei print. Ô, Paulo, isso Oi. aqui ficou gravado, vai pro YouTube, é isso? Isso. Tá, e as outras duas estão lá também. Estão lá já também. E como chama as outras duas para eu ver? O mesmo nome. Só tá uma Tchau, lá, boa... encontro 2, encontro 3, né? Vai aparecer assim. tá bom. Bom, Obrigada, tchau, tchau. de nada. Valeu, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Até. Até.